E a gente continua falando sobre eleições. Aqui em Campinas é programado operações especiais de trânsito em transporte para o primeiro turno. As ações ocorrem por conta, né, claro, das eleições. Para esclarecer direitinho como que vai ser isso, a gente vai ao vivo com a Juliana Giachini, que nos conta como será o esquema. Parece que vai ter também ruas interditadas no centro da cidade. Ju, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde para você, Estela. Boa tarde para todos que nos acompanham. Eu falo sim ao lado aqui do Palácio da Justiça em Campinas, onde há aqui os cartórios eleitorais, as urnas eletrônicas estão por aqui. Portanto, aqui no entorno, aqui nas ruas que circundam o Palácio da Justiça, é claro que há esse esquema especial de trânsito, né, de desvio, de bloqueios totais e parciais aí para esses dias, para esse dia tão especial aí para o domingo. Mas o que antecede também tem bloqueios parciais e totais aqui no entorno. Por exemplo, agora nesse momento a gente já vê uma cena diferente aqui na Campos Sales, que é uma avenida lateral do Palácio da Justiça, onde estão as urnas. Aqui a gente já vê duas faixas de rolamento que estão bloqueadas parcialmente. Então, nessa rua aqui lateral, a gente já vê essas duas faixas. E segundo a INDEC, né, que cuida dessa fiscalização, é necessário que haja esse bloqueio parcial já na data de hoje, porque é necessário reservar algumas vagas aí para as autoridades, né? Afinal de contas, tem um grande efetivo trabalhando aí por esses dias, então por isso já há essa cena aqui, essas duas faixas de rolamento que estão bloqueadas. Portanto, a gente tem nesse momento a Avenida Campos Sales. Quem passar por aqui, a gente vê o corredor de ônibus funcionando normalmente, mas tem essas duas faixas de rolamento que estão bloqueadas parcialmente. Hoje a gente já teve, das 6 da manhã até meio-dia, teve algumas ruas que ficaram bloqueadas aqui parcialmente, mas no momento a gente só tem mesmo essas duas faixas aqui ao lado na Campos Sales. Amanhã vamos falar dessas operações que vão acontecer, tudo isso gerenciado e fiscalizado pela INDEC. Já começa às 6 horas da manhã, e aí então eu vou passar aqui que das 6 até o meio-dia tem principais avenidas aqui do entorno do Palácio que vão ficar totalmente bloqueadas, das 6 ao meio-dia. Campos Sales, essa que a gente mostra agora, lá da Senador Saraiva até aqui a Francisco Glicério estará bloqueada. A rua José Paulino, lá desde a Moraes Salles até a Bernardino de Campos, também fechada até meio-dia. A Ferreira Penteado, num trecho dela, entre a Regente Feijó e José Paulino também. E a General Osório, que é a rua de baixo aqui do Palácio da Justiça, também ela vai estar bloqueada totalmente entre a José Paulino e a Francisco Glicério, isso das 6 ao meio-dia. Depois da meio-dia às 17, os bloqueios eles passam a ser, nesse momento, feitos de forma parcial. Agora, no domingo tem um esquema especial. Por exemplo, aqui no entorno, só vai ser permitido circular por aqui no entorno autoridades que estão envolvidas no processo eleitoral e os moradores dessa região. Eles vão se identificar, né, mostrando que moram aqui próximo, então eles vão ter livre acesso. Aí sim, no domingo, né, no grande dia aí, a gente vai ter esse esquema especial, que, né, sempre gerenciado pela INDEC, começa às 6 horas da manhã e todo esse esquema vai ser mantido até o fim da apuração das urnas. Então, é um horário que ainda não está pré-estabelecido. Então, no período das 6 até as 3 horas da tarde, tem bloqueio parcial nesse entorno, sim. Avenida Campos Sales, com as ocupações dessas faixas aqui de rolamento. E depois, a partir das 15 até as 22, aí sim tem esse bloqueio total. Então, atenção campineiros, no domingo, no dia da votação, primeiro turno chegando, das 3 da tarde às 10 da noite, bloqueios, então, totais aqui no entorno, né? Quem conhece aqui ao lado do Palácio da Justiça, então, a gente tem aqui ao lado a Avenida Campos Sales, logo à frente a Francisco Glicério, a rua de baixo a General Osório. Aqui tem um pedacinho da Regente Feijó, José Paulino logo ali atrás. Então, portanto, nesses dias, em alguns períodos, tem bloqueio total e depois o bloqueio parcial. Importante dizer que a nossa avenida principal aqui de Campinas, a Glicério, ela não vai ser bloqueada nem parcialmente e nem totalmente nesses dias, nesse dia da eleição e nem no dia que antecede. Então, fluxo normal na Francisco Glicério e na Benjamin Constant. Agora, o que a INDEC ela indica, né, aos motoristas e também para quem utiliza o transporte público. Aqui, por exemplo, passam vários ônibus, então a INDEC indica aos motoristas que usem aí os corredores de trânsito principal, os principais corredores de trânsito aqui da cidade, como por exemplo a Avenida Moraes Salles,
a gente tem a Orozimbo Maia, a gente tem a Irmã Serafina, que é ali em frente à prefeitura. Portanto, os motoristas e os ônibus eles vão fazer certos desvios para escoar esse trânsito, já que no entorno aqui do Palácio da Justiça haverá então esses bloqueios parciais e os bloqueios totais em certos momentos, né, em certos horários estabelecidos, mas tudo isso para que tudo ocorra bem, para que as urnas eletrônicas saiam daqui com segurança, as autoridades tenham aqui as suas vagas reservadas e que para depois essas urnas eletrônicas voltem aqui com integridade e com muita segurança. Estela. Tá certo, Ju, muito obrigada pelas suas informações.